Um judeu e um antissemitista podem concordar em política. Isso é obra do Gustavo Barroso, historiador integralista, que pretendeu contar a história secreta do Brasil e explicar como o país foi sempre vítima de exploradores estrangeiros, inicialmente alguns portugueses e ingleses, mas depois também, supostamente, judeus, comunistas, maçons. Isso seria quase uma rede biopolítica antes da hora, bem polêmica e muito informativa, depende muito do julgamento do leitor. E isso aqui é um livro do José Menlin, que era um judeu ucraniano que fez imigração no Brasil na infância e colecionou tantos livros sobre a história do Brasil que ele criou a maior biblioteca de brasiliana da história toda do país. E o que esses dois têm de comum? Das muitas coisas que o Barroso falou, ele mencionou uma rede de influência secreta chamada de Burschenschaft, e mais famosa no nome da Bucha. Aparentemente desenvolvida no século XIX, a Burschenschaft era uma fraternidade de tipo maçônico que existia na Faculdade de Direito de São Francisco, lá em São Paulo. E muitos homens políticos, juristas, magistrados importantes, especialmente na Primeira República, eram aparentemente todos membros da Burschenschaft e você tinha que ser membro para ser indicado ou para não ser rejeitado para quem já estava no poder e já controlava o aparelho político. E o Barroso, ele foi aparentemente um dos primeiros que falou publicamente dessa bucha. Hoje a história oficial fala que a Burschenschaft foi importante antes do Getúlio Vargas, que perdeu importância depois, mas tem outras pessoas que falam que ainda existe hoje, que o Michel Temer e o ministro Alexandre de Moraes, que vêm os dois da Faculdade de Direito de São Paulo, seriam membros de uma Burschenschaft atualizada e até que o Michel Temer teria indicado o Alexandre de Moraes por pertença numa mesma rede. Bom, isso é especulação, mas é difícil verificar se uma rede de influência, se uma rede de poder no passado realmente morreu ou apenas mudou de nome ou mudou de forma. E o José Menlin, ele falou na autobiografia dele, porque ele estudou para ser advogado, que ele se viu oferecer a proposta de tornar membro da Bucha, nos anos 20. E aqui o Menlin falou que ele pensou em tornar membro da rede, mas ele recusou, porque para ser membro dessa rede, você tem que fazer um juramento de lealdade, prometer que você vai obedecer, mas você não sabe para quem você vai obedecer, nem o que vai ser exigido de você. E isso era uma coisa que existia na maçonaria também. Você tinha um acelerador de carreira, uma rede de influência, você conhecia aqueles ricos e poderosos, mas algum deles pudesse fazer de você o fantoche deles e você tinha que obedecer. E o Menlin falou que quando ele realizou esse aspecto da bucha, ele pensou, não, eu não vou perder liberdade para acelerador de carreira, e então ele recusou de tornar membro da bucha. Ou seja, lendo esses livros, realizei que literalmente um fascista antissemitista e um judeu estavam fazendo a mesma crítica sobre uma rede de poder paramaçônica. Se você fica muito cativado para o ciclo das notícias, da indignação perpetual de influenciadores políticos, a esquerda é isso, a direita é isso, a esquerda, a direita, a esquerda, a direita, você pode esquecer que a gente vive todos no mesmo mundo. Mas se você ganha um pouco de realismo e leia um pouco você mesmo, você veja que um judeu e um antissemitista podem concordar para falar que o céu é azul e que uma rede de estilo maçônico é perigosa pela liberdade. Agora, o que você pensa, fala aqui nos comentários. E me segue, por favor.